você está estudando gêneros jornalísticos, certamente já parou para se perguntar qual a diferença entre a notícia e a reportagem. Nesta aula eu vou esclarecer isso para você. E aí pessoal, beleza? Professor Guga Valente com você mais uma vez aqui no Brasil Escola falando sobre redação e hoje eu vou falar sobre as diferenças entre notícia e reportagem. Mas antes de a gente começar essa explicação, deixa eu fazer aquele breve convite para você se inscrever no nosso canal caso você ainda não tenha feito isso e deixar um joinha no final se você gostar dessa aula também. Aproveita para comentar aqui embaixo, né, as dúvidas que você teve, se você tem sugestão de aula, porque a gente está sempre dando uma olhada para ver o que a gente pode fazer em relação a isso também. Muito bem, notícia e reportagem são talvez a base do jornalismo, são os dois gêneros mais importantes porque eles têm a função primordial do jornal, que é informar. Então, tanto a notícia quanto a reportagem servem para esse propósito. Mas claro, esses não são os únicos gêneros que servem como informação. Há outros gêneros dentro do jornal que podem também te informar. O editorial, o próprio artigo de opinião, a resenha crítica, a entrevista, outros gêneros também podem servir a esse papel. Mas basicamente, assim, o princípio básico, tanto da notícia quanto da reportagem, é informar. Então daí eles serem gêneros que têm algumas semelhanças. O objetivo aqui não é a gente ficar discutindo as características de todos os gêneros, nem de discutir todas as características do gênero notícia e reportagem. Aliás, nós já gravamos aulas sobre esses gêneros especificamente. Mas é importante a gente pensar na base que orienta a produção desses dois textos. Tanto a notícia quanto a reportagem são baseadas em 6 perguntas. Essas 6 perguntas orientam quem escreve a informar o leitor da maneira correta. O que diz respeito ao fato, né? Qual é o fato que motivou a publicação daquele texto, a produção daquele gênero, né? A gente tem a pergunta quem? Quem são as pessoas que estão envolvidas no fato? Onde? Em que lugar aconteceu esse fato? Quando? Em que período do tempo aconteceu esse fato? Como? De que maneira o fato ocorreu? E por quê? Qual a motivação, qual a razão de esse fato ter acontecido? O motivo de ter levado aquele fato a acontecer daquela maneira. No caso da notícia, você simplesmente responder essas perguntas já é praticamente o suficiente para você produzir o gênero notícia. Tendo em vista que é um gênero mais curto, o simples fato de você responder essas perguntas, você já tem o texto praticamente pronto. Mais sucinta do que a reportagem, a notícia tem o objetivo de passar as informações o mais rápido e o mais simples possível para que o leitor possa saber, possa sair daquele texto minimamente informado. Então, das características desse texto, nós temos uma delas que se repete também na reportagem, mas às vezes de maneira diferente, que é o lead, tá? O lead que pode ser escrito da maneira como se escreve em inglês, né? L-E-A-I-D, ou então pode ser em português mesmo lead. Algumas pessoas ainda chamam de olho, né? É um outro nome também. O que é o lead? Para notícia, em geral, o lead é o primeiro parágrafo do texto, em que essas perguntas são respondidas. Então, quando você pega uma notícia, você vai encontrar ali o primeiro parágrafo já antecipando o que você precisa saber. Nem sempre todas as perguntas são respondidas, mas a grande maioria delas é. De modo que, quando você passa para os parágrafos seguintes, o que você vai ter vai ser um melhor detalhamento daquelas informações básicas que apareceram lá no primeiro parágrafo. A reportagem, por sua vez, é mais longa. Por que a reportagem é mais longa se ela é baseada nas mesmas perguntas? É porque o caráter da reportagem é mais do que simplesmente informar, é investigar. Então, muitas vezes, na notícia, a gente nem tem muito claro a resposta à pergunta por quê. Qual o motivo? Às vezes a gente não sabe por que aquele fato aconteceu. Quando o jornalista vai dar a notícia, ele está muito preocupado com fazer isso logo, fazer isso rápido, né? Então, nem sempre se tem informações suficientes para poder responder a todas as perguntas, né? Ali você responde o básico e às vezes fica ali o porquê de fora. Já a reportagem não, a razão de existência da reportagem é exatamente a pergunta por quê. A gente responde a todas as outras, só que aí a gente vai para um processo de investigação, é um texto que vai se delongar um pouco mais, é um texto que vai demandar, por exemplo, a presença de outros gêneros dentro dele.
né? Então a gente tem um processo multimodal muito interessante, porque enquanto na notícia às vezes você tem aquele texto bem sequinho, curtinho e objetivo, na reportagem você vai ter dentro dela entrevistas, infográficos, fotografias, né? Vai ter um monte de outros elementos ali que ajudam na composição desse texto, que é um texto, como eu disse, de caráter um pouco mais investigativo. E como é que é o lead no caso da reportagem? Bom, não existe uma regra sobre isso que diga assim, olha, toda reportagem tem que ter o lead dessa forma. Mas é muito comum a gente ver em grandes publicações, principalmente, o texto organizado da maneira seguinte. Primeiro você tem o título, tá certo? O título chama atenção ali para o assunto, mas o título não entrega tudo, tanto que a gente lê o título e a gente não tem condição de saber tudo, né? É o texto que vai esclarecer isso para nós. Aí depois do título a gente tem um subtítulo, e aí esse subtítulo costuma ser maior que o título, tem ali umas 3 linhas, 2, às vezes um pouquinho mais, mas é coisa bem sucinta também, e ali é que a gente tem o lead. Ao invés de ser o primeiro parágrafo, como acontece na notícia, a gente tem um parágrafo que está ali na forma de um subtítulo, tá logo abaixo do título. E depois com letras menores, aí sim é que a gente vai ter o texto. Então, visualmente, a gente já consegue ver essas diferenças assim. Ah, Guga, mas eu estava lendo uma reportagem outro dia e ela tinha um lead separado também na forma de um subtítulo. Como eu disse, não existe uma regra para isso. O que eu estou colocando aqui é que, em geral, é assim que a gente encontra. Tá? É só para a gente poder ter uma noção. Isso aqui não serve como um embasamento de regra, tem que ser assim, ponto final. Então, resumindo, a notícia é mais curtinha e tem como objetivo responder a pergunta o quê? Já a reportagem é um pouco mais extensa, mais mesclada com outros gêneros, é um texto que tem mais a ver com um processo investigativo, né? E aí a gente tem o objetivo de responder a pergunta por quê? Então essa é a grande diferença que a gente tem entre esses dois gêneros. Pensando nesta era da instantaneidade na qual a gente está inserido, a gente vai ver que a notícia flui de modo muito mais rápido por conta da tecnologia que a gente tem hoje, por conta da facilidade de divulgar essas informações. Então hoje um fato que aconteceu, caiu uma bomba lá no Oriente Médio, né? Teve lá uma guerra, o início de uma guerra, é questão de assim, pouquíssimos minutos até a gente ter informações disso espalhadas no mundo inteiro. As agências de notícias se encarregam de alimentar seus sites o tempo todo com informações que estão acontecendo neste momento. Então a notícia costuma ser mais rápida. Às vezes, assim, você vai pegar uma agência de notícias como essa, como a Reuters, que é bastante conhecida, e você vai encontrar notícias ali com problemas de escrita. Porque o jornalista está com tanta pressa para produzir aquilo, para poder informar as pessoas, o objetivo é tão assim, né, de querer informar as pessoas, que às vezes vai com erro mesmo, né? Já a reportagem não. A reportagem, em geral, ela acontece depois que já se sabe o fato noticiado. Claro que há reportagens também que representam furos, né? Que são investigações que estavam ocorrendo em sigilo, sobre informações que ninguém sabia. Mas, em geral, a reportagem é feita depois que já está noticiado o fato, porque ela vem exatamente para poder fazer a investigação desse porquê, e essa talvez seja a grande diferença, né? Que contempla também esses dois gêneros aí na contemporaneidade. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, não esquece de dar aquele joinha lá pra mim, tá certo? Comenta aqui embaixo o que você achou. Siga essas outras indicações que a gente deixou aqui pra você de outros vídeos, de outros textos aqui do nosso site. E eu te vejo numa próxima aula. Valeu!